Paz do Senhor para os irmãos. Podem sentar? Domingo que vem, nós estaremos celebrando a Páscoa, uma data muito importante para nós cristãos, mais até do que o Natal, porque o Natal, ele foi um meio e a Páscoa foi o fim, foi a finalidade. E hoje, muitos cristãos celebram, a entrada triunfal de Jesus, porque seria o início da última semana de Jesus, antes da sua morte, antes da cruz. E eu convido os irmãos a abrir as Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 21, e hoje nós vamos estar meditando sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esse texto, ele tem também em Marcos, capítulo 11, verso 1 a 11, Lucas 19, 28 a 40, e no Evangelho de João, capítulo 12, versos 12 a 15. Mas nós vamos trabalhar com o texto do Evangelho de Mateus, que diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa dele e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de flores, espalhando pela estrada. E as multidões, tanto os que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. A entrada triunfal de Jesus é o cumprimento de uma profecia feita por Zacarias, lá Zacarias capítulo 9, verso também 9. E essa entrada, ela vai ter, da profecia, o seu cabal cumprimento aqui nessa descrição de Mateus. E é interessante, e eu preferi pegar Mateus, porque Mateus, por ser um profeta que ele estava sempre colocando de acordo com aquilo que dizia, os profetas, aquilo que dizia a tradição judaica, ele vai ligar aquele momento, aquela entrada de Jesus, aquilo que havia sido dito pelo profeta Zacarias. E ali nós vemos nessa entrada a majestade de Cristo e a humildade também caminhando juntos, um lado a lado, que muitas das vezes, numa grande lição que nós precisamos ter, em Cristo, ali naquele momento, era o Messias coroado, rei de Israel, era o Messias proclamado, filho de Davi, era a proclamação de duas profecias que haviam sido colocadas, duas colocações que o identificava como cumprimento do papel messiânico para Israel, como filho de Davi, como Messias prometido e como rei de Israel. Mais tarde, quando colocariam sobre a cruz Jesus Nazareno, o rei dos judeus, com uma atitude de deboche,
Aquilo ali era simplesmente a declaração de uma grande verdade, porque Jesus, ele era o filho primogênito da linhagem real, ele realmente era o rei de Israel, não apenas no sentido espiritual, mas ele era o descendente, ele era o herdeiro do trono de Davi, ele era o descendente de Davi, de quem havia sido dito que haveria de reinar. Mataram Jesus, sim, mas não precisou de mais nenhum outro, porque esse Jesus, ele ressuscitou, e ele ainda é o rei de Israel, que viverá para sempre. Ele está vivo, ele morreu, foi morto pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou, e ele está vivo, intercedendo por nós. Ali nós vimos uma justiça plena, sem egoísmo, nós vemos salvação, sem nenhuma mesquinhez, ali nós vemos humildade, sem nenhum desdém, e tudo isso na pessoa do Emanuel, tudo isso ali, acessível a toda e qualquer classe, raça, cor, a todas as pessoas, porque Jesus, ele estava entrando num lugar onde não eram apenas os judeus que estavam ali, era o início, fazia parte das comemorações da festividade da Páscoa, e existiam pessoas vindas de todas as partes do mundo, tinha ali judeus naturais, existiam judeus que estavam espalhados pelo mundo, existiam prosélitos, existiam pessoas que de todos os lugares estavam ali, e Jesus estava entrando disponível e aclamado como o rei de Israel, como bendito era aquele que estava vindo em nome do Senhor. Como é a entrada de Jesus em nossas vidas? Você se lembra quando Jesus, ele entrou na sua vida? É interessante, irmãos, que todas as entradas de Jesus em nossas vidas sempre é de uma maneira portentosa, sempre é de uma maneira triunfal. Toda vez que Jesus passa por nós, ele chama a sua atenção. Toda vez que Jesus passa por nós, ele não passa despercebido. Mesmo que a atitude de alguns seja atitude de deboche, mesmo que seja uma atitude de desdém, mesmo que seja uma atitude de reprovação, mas de qualquer jeito, Jesus, ele sempre passa de uma forma que todos sabem que quem está ali é Jesus Nazareno, é o filho de Davi, é o rei de Israel, é o salvador das nossas almas, mesmo aquele que debocha, mesmo aquele que diz que não quer, mesmo aquele que diz que não sabe, ele tem o conhecimento de que quem está falando, de que quem está passando é Jesus. Nós temos uma partícula dentro de cada um de nós que foi dada por Deus. Todos nós fomos feitos almas viventes, porque recebemos o sopro do Espírito dado por Deus, e esse Espírito é aquilo que faz com que nós venhamos a reconhecer todas as vezes que nós ouvirmos a voz do bom pastor, todas as vezes que nós ouvimos a voz do Senhor, nós sabemos quem Ele é, porque a nossa alma, ela anseia por esse Filho de Deus vivo, ela anseia por esse Senhor nosso, ela anseia por esse Salvador. Ele é aquela necessidade que nós temos, que nós não sabemos do que é aquela necessidade que faz com que mesmo aqueles que são ricos, são poderosos, que têm dinheiro, que têm carro, que têm uma conta bancária, que têm casas espalhadas no mundo inteiro, ele ainda continua com uma necessidade que ele não sabe o que é. Ele vem acamado, ele vem tomado de uma depressão, porque ele sente a falta de algo em si, e esse algo é Jesus, e toda vez que Jesus passa, nós sabemos que Jesus está passando, toda vez que ele fala, nós sabemos que Jesus, ele está falando. Ali naquele quadro, nós tínhamos o jumento, nós tínhamos a mãe do jumento, nós tínhamos discípulos, nós tínhamos ali inclusive um discípulo que mais tarde o haveria de o negar. Ali existiam fariseus que criticavam, ali existia uma multidão que clamavam, e isso, irmãos, é o retrato
de todas as passagens que Jesus ele tem feito, porque toda vez que Jesus ele passa por nós nos remetemos àquele momento histórico. Toda vez que nós ouvimos o Senhor falando aos nossos corações, nós estamos lá em Jerusalém também, e nós somos convidados ou a aclamar e recebê-lo, ou a nos endurecermos, fecharmos e o criticá-los. Isso é algo, muitas das vezes, irmãos, quando nós vemos o Senhor, e Ele vem, que a ordem dele, quando entrou, foi clara: pegue um jumentinho, filho do jumento, um animal novo, que ninguém havia montado. Quem é da roça, principalmente os nossos irmãozinhos do Nordeste, sabe que o jumento não é um animal muito fácil de se montar nele, não. Ele é um animal forte, ele é um animal que aguerrido, mas montar nele não é fácil. Domar, subjugar o jumento não é fácil. E quando Jesus pede o jumentinho, ele pede justamente o jumentinho que não havia sido domado. Ele pede o jumentinho que ainda era bravio, aquele jumentinho que ainda não haveria de ceder fácil para que ninguém montasse nele. Mas com que facilidade ele reconhece Jesus. O jumento reconheceu o rei, a multidão não reconheceu o rei, mas Jesus foi reconhecido pelo jumentinho. O jumentinho sabia que aquele ali era o Criador, que havia criado aquele mesmo. O jumentinho sabia que a sua própria vida dependia daquele jumentinho. E é interessante que Jesus tem um cuidado, né? Manda que traga também a mãe, porque no reino de céu não existe dor, não existe sofrimento, e ele não haveria de separar o filhote da sua mãe. Então traz o filhote e traz a mãe também, porque a única coisa que esse jumentinho vai ter é a pessoa do Cristo sentado sobre ele. E o que esse jumento vai fazer, carregando Jesus, é receber o aplauso que estava Jesus recebendo, aquele jumentinho também sentia. É até aquela história, né, do jumentinho no dia seguinte, que ele carregou Jesus, e ali ele recebeu palmas, recebeu vivas, né? Recebeu reconhecimento. No dia seguinte ele resolveu voltar lá, porque ele achou que foi muito bem recebido. Só que quando ele voltou lá, ele recebeu, foi puxão de rabo, recebeu, foi pedrada, recebeu, tocaram ele de onde ele estava, e ele voltou para a mãe para perguntar para a mãe o que tinha. E ele falou assim: meu filho, uma coisa é quando nós temos Jesus, sem Jesus, somos apenas uns jumentos. E isso foi a realidade daquele jumentinho. Existiam pessoas que estavam tirando, né, as suas vestes, colocando ali, e é interessante que aquelas pessoas, né, quando era uma atitude que falava sobre o seu posicionamento, falava de conversão, falava de louvor. Eram pessoas que, quando eles foram pegar palmas, eles tiveram que sair por ali e arrancando, né, os ramos para poder esticar, para poder colocar, para que Jesus aquilo ali despendeu uma atitude. Vamos lá. Existem gente, irmãos, existem pessoas que servem a Jesus, mas não demonstram atitude, não demonstram positivismo. Eles falam assim: eu quero estar com Jesus, eu quero servir Jesus, eu amo a Jesus, mas são incapazes de um gesto que demonstre isso. Aquelas pessoas, elas pegam as suas vestes, tiram e colocam aquelas vestes, não apenas para que Jesus montasse, mas que fossem postas pelo caminho, para que Jesus fosse caminhando em cima dessas vestes, mostrando o seu desprendimento daquilo que eles tinham, porque quem estava ali não eram reis, não eram pessoas de muitas posses, quem estava ali era o trabalhador braçal, aquele que muito pouco tinha. O que eles tinham eram as suas vestes, e foi isso que eles deram para ser usado pelo Senhor. Eles ali louvavam, eles cantavam, e ao louvar ao Senhor, eles cumpriam a sua principal finalidade, porque, irmãos, Salmo 150,
verso 6, ele diz que o nosso dever é louvar ao Senhor. Eclesiastes 12:12 diz que a nossa finalidade é servir ao Senhor. Por isso que no Salmo 100, verso 2, ele diz que nós precisamos louvar ao Senhor. Nós fomos colocados ao Senhor com um cântico alegre, nós fomos colocados para exaltar ao Senhor. Mas ali também existiam fariseus que eram mais fortes, mais endurecidos do que as próprias pedras, e eles criticavam aqueles que estavam louvando, adorando ao Senhor. Talvez eles achassem que eles eram muito inteligentes, muito sábios, talvez eles achassem que eles pertenciam a uma elite de uma sociedade, talvez eles achassem que tinham status, que tinham a sua projeção, mas na sua posição, eles criticavam aqueles que reconheciam a esse Deus verdadeiro. E aí, Jesus fala para eles e apresenta as pedras, e fala assim, se o povo calar a boca, as pedras, elas vão clamar, elas vão dizer, elas vão falar, elas vão colocar. Irmãos, quantas das vezes temos visto pessoas que estão cegos, são mudos, surdos, não apenas porque eles sofrem de algo, mas porque eles optam endurecer. Aqueles homens que ali estavam criticando aquela multidão, eles haviam visto Jesus fazer os milagres maravilhosos que haviam sido feitos, eles haviam visto Jesus alimentando a multidão, eles haviam visto Jesus providenciando pesca maravilhosa, eles haviam visto Jesus ressuscitando Lázaro, morto de 4 dias, não tinha como eles souber, mas vamos que ainda eles soubessem. Irmãos, mais tarde nós vamos ver esses fariseus criando a mentira para dizer que Jesus não havia ressuscitado. Irmãos, não é que eles não conheciam, não é que eles não sabiam, é porque eles rejeitavam de uma maneira consciente o testemunho daquilo que estava diante dos seus olhos. Irmãos, não é que nós somos enganados e por isso não se crê em Jesus, não é que estamos enganados e por isso não queremos Jesus, não, nós sabemos quem Jesus é, nós sabemos o que Jesus é, nós sabemos e conhecemos quem é esse Deus Todo-Poderoso manifesto naquele homem que ali estava, mas de uma maneira, quanto mais, de uma maneira contundente, a gente diz, eu não quero, e ainda procuramos ridicularizar aqueles que assim o fazem. Irmãos, existia uma expectativa nacional a respeito do Messias, mesmo aqueles que não entendiam na natureza espiritual do reino, eles estavam olhando Jesus entrando, e eles entenderam que tipo de rei esse Jesus, ele haveria de ser. Havia uma expectativa colocada. Os próprios discípulos, alguns dias atrás, eles estavam disputando quem seria o maior, e haviam pedido a Jesus, Senhor, quando tu sentares no teu trono, na sua glória, Senhor, deixa que um filho meu sente à tua direita e outro à sua esquerda, numa visão meramente materialista do reino de Deus. Mais tarde, nós vamos ver o próprio Pedro, quando ele puxa a espada, no afã de defender o Cristo, é agora, esse é o momento que nós temos que agir, para que haja a manifestação do Messias a Israel. Mais tarde, nós vamos ver novamente a decepção dos discípulos, quando eles estavam lá, no caminho de Emaús, e eles falavam um para o outro, e eles falaram assim para Jesus, só tu que não sabe, quando nós tínhamos visto esse homem, Jesus Nazareno, homem poderoso de palavras, de sinais, e que nós achávamos que ele haveria de restaurar a Israel, e hoje ele já está morto há 3 dias, e nada aconteceu. Mais tarde, os discípulos, quando Jesus estava subindo ao céu, ainda ficaram olhando Jesus subir, porque falaram assim, e agora? Como é que vai ser? E os anjos falaram assim, olha, não se preocupa com isso não, porque o reino do Senhor, o reino de Deus, o reino do Messias, por enquanto, não era um reino físico, mas era um reino espiritual.
Jesus, naquele momento, ele passa sim por uma crise. Por quê? Porque quando Jesus está ali, ele tem a escolha. Ele pode ali naquele momento estabelecer o reino de Israel. Sim, ele poderia ter feito. E que tipo de rei ele seria? Ele era um rei que alimentava a multidão. Ele era um rei que no simples proclamado eu sou, fez com que os soldados romanos dessem um passo para trás e recuassem. Simplesmente ao dizer eu sou. Ele seria um rei que não teria nenhuma dificuldade para poder impor, para poder tratar com aqueles que ali estavam. Se Jesus quisesse, irmãos, todas essas quinquilharias que nós ficamos cobiçando, elas estariam ali aos pés de Jesus. Jesus, ele transformava água em vinho. Jesus, ele fazia com que os seus discípulos pescassem e pegassem ouro na boca do peixe. Jesus, ele era aquele que fazia com que os milagres, as coisas aconteciam. Ele repreendia os endemoniados. Ele fazia morto de 4 dias levantar. Que tipo de rei, humanamente falando, ele não haveria de ser? O que seria difícil para esse rei conseguir? Ele teria, irmãos, não apenas conquistado o povo que ali estava, mas ele também teria manifesto da sua graça, do teu poder, sobre toda a humanidade. Todos nós olhamos aquela guerra lá, que está acontecendo, Rússia e Ucrânia. Você acha que para o rei Jesus se haveria alguma dificuldade de lidar com aquilo? Um homem que fazia com que soldados, simplesmente ao dizer, eu sou, os soldados se afastavam. Os soldados recuavam, não tinham condição de tocar nele, se ele não se permitisse ser preso, se ele não permitisse ser entregue. Aquele era a raiz de Jessé, aquele ali é aquele que viria para fazer brotar o seu povo, se eles o tivessem recebido. Siló estaria manifesto dentre o povo perpetuamente. Teríamos Siló, teríamos a manifestação não por uma arca, mas teríamos pela própria presença do Deus Todo-Poderoso juntamente conosco na terra. Ele era o Emanuel, ele era o Deus conosco. Ele ainda pode fazer isso hoje. Você acha que se ele não quiser, ele não tem ainda 12 legiões de anjos hoje para fazer a vontade dele? Ele ainda tem. Mas o reino dele, por enquanto, não era desse. Porque a glorificação, não existiria ressurreição sem o Calvário. Ele precisava por mim e por vocês. Não porque ele precisava para manifestar o seu reino, porque numa atitude egoísta, ele poderia ser, como ele é, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui, ele precisava passar primeiro pelo Calvário, para depois receber a sua glorificação. E hoje não é diferente. Esse rei fez com que aquelas meia dúzia de homens que o seguissem, hoje, irmãos, somos 2.800.000.000, somos 1/3 da humanidade. Todos nós que temos aceitado Jesus como Salvador, temos colocado as nossas vozes junto com aquela multidão, dizendo, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Nós temos nos entregue a este. E esse reino manifesto, quem era o soldado dele? Eram aqueles 12 pescadores, 12 homens do povo? Eram 12 homens do povo, mas que haviam sido transformados em príncipes do reino de Deus. E que rei é esse? Ele faz com que príncipes sejam homens do povo, que continuam sendo homens do povo. O pescador continuava sendo pescador, o coletor de impostos continuava tendo as suas atribuições, sabia o que tinha que fazer, ainda tinham as suas condições, mas eles eram príncipes agora de Deus. Eles tinham, irmãos, a maior patente que o ser humano pode ter: príncipe de Deus.
Eu e você somos príncipes de Deus. Eu e você fomos colocados também como participantes dessa mesma glória que um dia Jesus teve. Olha os maiores exércitos da terra. Esses exércitos colocados ao dispor de Jesus, o que adiantaria para Jesus? Com o sopro da sua boca, ele se desfará todos os inimigos. Com o sopro da sua boca, com a palavra da sua boca, ele fará com sua vontade seja manifesta. Para que ele precisa de bomba atômica? Para que ele precisa de avião, de aeronave? Para que ele precisa disso? Ele já nos conquistou. Ele já nos conquistou. Ele é um rei que não tem súditos para lutar por ele. É ele que luta pelos seus súditos. Ele não é o rei que busca enriquecer com aquilo que os outros têm. Ele é quem enriquece aos seus súditos para que nós possamos o servi-lo. Porque, irmãos, tudo aquilo que nós temos em nossas mãos, nós só podemos trazer ao nosso rei aquilo que ele mesmo nos deu a condição de alcançar. Muitos estavam ali, olhando da janela e criticando. Outros seguiam ele apenas por mera curiosidade, e só isso. Quantos estão na igreja, irmãos, por mera curiosidade? Os chamados amigos de crente, amigos de Jesus, os quase convertidos, esses, irmãos, ainda continuam completamente perdidos. É aquela história do muro, né? Onde está o anjo de um lado e o diabo do outro, e o anjo mandando descer, e aquele que estava lá em cima vira para o diabo e fala assim: mas por que não está chamando? Aí o diabo fala: é porque o muro também é meu. Aquele que está indeciso, ele também pertence ao inimigo. Aqueles que estão indecisos, eles também não pertencem aos filhos do reino. Esses não são súditos do rei. Esses não são príncipes daquilo que Deus ele tem para nós. Bom será se nós permitirmos que o Senhor ele reine sobre nós. Um dia, não apenas os seus súditos, mas todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. O rei, ele prepara uma grande festa para os seus súditos. Quão penoso será para aquele que estiver fora dessa festa. Hoje, o rei se aproxima mais uma vez de você. E como que você o recebe? Você bate palmas? Você o glorifica? O recebe gostoso? É aquele que simplesmente se aproxima por curiosidade e que hoje está aqui dizendo: bendito é o que rei, e logo à frente está dizendo: crucificam? Ou vocês é aquele que aceita a plena condição de Senhor de suas vidas e diz: Senhor, Tu também és meu rei? Porque conhecermos, irmãos, o Senhor como Pai é bom, porque o nosso Pai é aquele que faz a nossa vontade, mas conhecermos Ele como nosso Rei e Senhor, é entendermos que não é Ele apenas para fazer a minha vontade, mas eu estou aqui para dizer: Senhor, o que Tu queres que eu faça? O que Tu precisas de mim? Eu te convido nesta noite a permitir que Cristo possa entrar triunfantemente também na sua vida, que você venha a integrar essa grande multidão que ainda hoje diz: Hosana ao filho de Davi, Hosana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.